E aí, seja muito bem-vindo para a nossa aula, para esse destravar da ansiedade e da depressão. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da funcionalidade da parte da mente em relação aos nossos problemas, aos nossos traumas. A gente já vem falando um pouco a respeito disso nas aulas anteriores. Agora eu vou refrisar um pouquinho e tentar esmiuçar um pouco mais esse processo para que você tenha consciência, né? Para que você vá trazendo para a consciência essa questão dos problemas, dos traumas e mais do que isso, para que qualquer tipo de problema que você tenha, você consiga fazer uma investigação a ponto de conseguir entender o que está acontecendo e poder fazer algo a respeito. Porque lembra, se você tem um inimigo e você não sabe quem é esse inimigo, você não sabe o que ele faz, você vai continuar levando chumbo e não vai saber como lidar com isso, beleza? Então vamos lá. Bom, para começar, existe um dado estatístico no qual eu discordo ligeiramente, que diz que 95%, pode dar um Google aí, que diz que 95% das ações das pessoas, né, as ações que você toma, os pensamentos que você toma, são inconscientes, são automáticos. A pessoa ela não pensa para agir e quando pensa ainda está pensando com o seu elemento psicológico, que faz com que seja, na verdade, não seja nenhuma forma de pensar, seja uma forma reacionária às coisas. Por que eu disse que eu discordo levemente disso? Porque eu não acho que é 95%, eu acho que é 97%. 97% das ações humanas, né, das pessoas, são baseadas nos elementos psicológicos que estão atuando na mente, nas emoções. E atrás desse, quando eu falo elementos psicológicos aqui propriamente dito, eu estou querendo dizer dos traumas, das crenças, da forma como a pessoa, lembra, como deu uma pincelada em questão da personalidade, de tudo aquilo que ela absorveu externamente, que forma a sua personalidade, que é a sua forma de agir aqui no mundo, né? Lembra que a personalidade ela é um veículo de expressão e essa personalidade ela é baseada, formada em toda experiência externa que você tem. Então, olha quantos elementos são. Elemento psicológico, personalidade, isso aqui a gente nem entrou no ego ainda, propriamente dito. Olha quantos elementos tem que estão ali no nosso subconsciente e dentro do nosso subconsciente existe, né, está o nível mais simples, que é o subconsciente, embaixo o inconsciente e mais embaixo o infraconsciente. Então, nesse campo inteiro está incutido coisas na qual faz nós pensarmos, sentirmos e agirmos de uma forma que não condiz de fato com o que nós somos. Não condiz de fato com o que você pensa. Lembra que eu falei? Mas às vezes, e a pesquisa como diz, nos traz esse dado. Pensa assim comigo, se você age 95%, 97% que seja, das vezes de uma forma inconsciente, você está agindo de uma forma de que, na verdade, não é você agindo. Porque você não tem escolha sobre como agir. Você está agindo de acordo com ele, mas você está reagindo àquilo. Então, vamos pegar um exemplo aqui para a gente entender, dentro desse contexto da ansiedade e da depressão, para que fique um pouco mais claro esse conceito para a gente. Vamos pegar aqui um exemplo. Por exemplo, a pessoa que é infeliz no trabalho que ela tem. Quando eu falo infeliz, assim mesmo, a pessoa ela trabalha porque não tem outra opção, ou não vê, na verdade, não vê outra opção, e é infeliz lá, não gosta do que faz, de repente não gosta das pessoas, não gosta do seu chefe, enfim, ela não gosta de estar lá, ela preferia não estar lá, mas ela vai porque ela precisa pagar as contas dela e tudo mais. Isso é o que passa na cabeça dela. E aí vamos entender. Vou pegar primeiro o exemplo clássico que tem, né, quando vai batendo, por exemplo, o sextou. Chegou na sexta-feira, a pessoa tá, putz, vai ser da hora, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, nós vamos sair, ou então, puxa, eu vou ficar em casa sossegado e tal, e bate aquela euforia, bate aquela alegria.
né? Beleza, isso dura um tempinho e tal. E a pessoa tem o seu dia, seus afazeres. Aí chega o domingo. Aí vem o domingo, principalmente lá pelas 3, 4 horas da tarde. Já começa a bater aquela bad. Por quê? Porque a pessoa já começa a projetar o seu dia. Lembra? Algo que nem aconteceu. Começa a projetar para o futuro o seu dia. Aí ela fala, puxa vida, segunda-feira eu vou ter que levantar cedo. Não gosto de levantar cedo. Vou fazer minhas coisas ali, já vou ter que pegar aquele trânsito, encontrar aquelas pessoas, começar a fazer aquele monte de coisa que eu detesto e tal, e vai ser assim, e vai ser ruim por causa disso, e vai ser ruim por causa daquilo. Aí daqui a pouco fulano vai vir e vai falar comigo, aí o meu chefe vai me cobrar por um negócio, eu já vou ficar puto da vida, já vou chegar, vou acabar quase xingando ele, e daí daqui a pouco eu perco o meu emprego e tal. Começa a viajar na maionese. Começa a viajar nos seus pensamentos. Lembra que isso, projeção para o futuro, o que é projeção para o futuro? Quem que mora no futuro? A ansiedade. Então começa a viajar. Aí o que acontece? Você vai aglutinando esses montes de pensamentos e sentimentos negativos sobre algo que nem aconteceu ainda. Nem aconteceu. E aí o que acontece? Chega no seu dia de trabalhar, você já acorda putaço da vida com algo que nem aconteceu. E aí qual que é o lance disso? Olha só, veja bem, começou lá com o quê? Com pensamentos, começou com sentimentos. Isso falando só nessa questão, porque daí ainda tem a parte química, liberando cortisol, uma série de hormônios que vão fazer com que isso se alimente ainda mais, né? E a propagação deles, né? Bioquimicamente falando. Então, aí o que acontece? Você acorda já putaço e você começa a reviver tudo aquilo que nem se passou ainda. Por que que acontece isso? Porque a sua mente, ela não sabe, ela não faz ideia de que isso que está passando ali na cachola dela é real ou não. Ela não sabe se é real. Mas mesmo não sendo real, mesmo tendo você agora falando isso pra você, mesmo você tendo consciência que isso não é real, isso vai produzir os efeitos em você. Aí o que acontece? Você já sai puto da sua casa para ir trabalhar com aquele reboliço, aquele aglomerado de pensamentos e sentimentos negativos. Você chega no seu trabalho, a pessoa falou, às vezes nem falou nada demais pra você, você já vai lá, já retruca, já dá um xingo, já dá um chilique, já começa a dar taquicardia, né? Aquela sensação, na verdade, né? Começa a dar aquela sensação, tremedeira, passa mal, fulano vem falar com você, você fica puto. Ou às vezes você pode nem expressar esse nervoso, mas você começa a guardar tudo pra você, daqui a pouco você tem um treco, né? Um treco, quando eu quero dizer, começa a dar um monte de sintomas, suar frio, passa mal, tem que ir no banheiro, dá caganeira, uma série de coisas. Já vi tudo isso. E aí o que acontece? Tudo isso por quê? Porque você já viveu isso na sua mente. Você viveu tudo isso na sua mente. O que eu estou querendo dizer agora aqui em específico? É que a sua mente, esse processo, isso é a sabotagem. Você se sabotou. Por quê? Porque você viveu toda essa experiência negativa. Você viveu toda essa experiência negativa antes mesmo, como diz, você viveu isso no mundo imaginário. Você viveu isso em outra esfera. E isso é terrível. Isso é terrível. É pior do que muitas vezes quando você vive aqui no real. Porque quando você está na esfera, por exemplo, da imaginação, ou na verdade da divagação, aquilo começa a aglutinar. Ele começa a aglutinar, faz um empilhamento de coisas negativas. E aí você não consegue sair disso. E aí você fica putaço e vai fazer um monte de asneira no seu dia. Tudo por quê? Porque você vem condicionando a sua mente a isso. Na verdade não é você, porque se você falar para mim agora assim, puxa, olha, é mesmo, não quero viver assim. Você não vai simplesmente não escolher, você vai precisar trabalhar sobre isso, vai precisar entender, porra, como é que eu faço isso? Por que está acontecendo isso? Lembra dos exercícios passados que a gente fez? Você vai ter que começar a trazer isso um pouquinho para a sua consciência. Para você ir tirando isso e falar assim, cara, por que todo dia eu tenho esse sentimento negativo? Por que todo dia eu vou trabalhar e fico puto da vida? Você tá entendendo? Você vai ter que começar a trazer isso para você, para ficar de uma forma clara, você parar de reagir nas coisas. Outro exemplo, tristeza profunda.
A pessoa, ela vive esse reboliço de sentimentos negativos, de medos, né? Porque a depressão, ela faz isso, ela traz os sentimentos negativos, ela traz esses medos. E aí o que acontece é o mesmo processo. Aí a pessoa dorme, tem quando consegue pegar um sono, tem aquele momento tranquilo. Quando ela acorda, já começa aquele reboliço, já começa a parte química do corpo, já vai na mental, já vai na emocional, já começa a falar, meu dia vai ser uma bosta. Meu dia vai ser uma bosta, porque, olha só, meu dia vai ser assim, eu vou levantar, não vou ter força, não vou conseguir fazer nada. Meu marido vai vir, vai falar comigo, eu já vou ficar triste, vou ficar puto porque eu não consigo falar com ele direito. E aí a gente já acaba brigando porque ele não me entende e tal, e não sei o que, começa a projetar. Aí você vai levando, você já levanta só o pó, meu. Por quê? Porque primeiro, lembra, o cansaço mental e emocional, ele é muito pior que o cansaço físico, muito pior. Né? Por exemplo, se você pegar assim, não vou nem falar de atividade física, porque atividade física, lembra que a atividade física é essencial, você precisa fazer. Esse é o primeiro passo para você começar a sair dessa questão, né? Dos processos químicos do corpo. Então, aí o que acontece? Não vou nem falar da atividade física, vamos pegar assim, tipo um trabalho pesado, carpinar, assim, por exemplo, carpinar. Um trabalho que seja pesado. Porque, querendo ou não, o trabalho, você fazer um trabalho, fazer atividade física, por mais que se envolvam coisas físicas, são coisas completamente diferentes. Então vamos pegar o trabalho. Por mais que você trabalhe para um cacete e você venha a ter esses complexos emocionais, esse gasto de energia, nem se compara com a questão física. Então o que acontece? Você já acorda cansado. Você já está cansado por conta desse pequeno desgaste que já teve ali. Isso porque você acabou de acordar, presumindo que você teve uma noite razoável, porque quem vive todos esses dramas não tem uma noite de sono gostosa, né? Não consegue ter uma noite de sono reconfortante de verdade. Mas vamos dizer que você teve um meia boca, ou seja, você acabou de acordar, você está no seu pico de energia. E você gastou esse pico de energia em questão de alguns minutos, só com essa divagação das coisas. Então aí você acorda, aí você já programou sua mente para isso. Então aí o seu marido, sua esposa vem falar com você, você já olha pra carinha dele assim, ela falou alguma coisa de puta, já te entristece. Às vezes ele não falou nada demais, mas você fala assim, se sente culpado. Mas você já se sentiu culpado porque você fala, meu, vai dar ruim, porque eu vou levantar, eu vou olhar pra ele, eu não vou conseguir, expressar um sentimento legal pra ele. Aí já te bate a culpa e você já fica triste. Ou daí seu marido fala alguma coisa, você já se sente com raiva, puto e tal e tudo mais. Mas por quê? Porque você já projetou isso. A sua mente, ela não sabe diferenciar o que é real do que não é. Então, principalmente quem vive nesses momentos, lembra, se uma pessoa comum e corrente, que não está passando por isso, ela vive no seu modo reacionário, a maioria vive no modo reacionário, essa que é a verdade. Isso, e aqui eu não estou falando de uma pessoa, quando eu falo comum e corrente, é uma pessoa, por exemplo, comum, que não está com ansiedade nem com depressão. Ela já vive assim. Por quê? Porque não tem consciência. E o que tem está adormecido. E aí agora uma pessoa que já está com um trauma instalado e está vivendo sobre isso, é pior, porque ela está vivendo além de ela reacionar, ela está sendo reacionada por diversos elementos. Está fazendo um empilhamento de pensamentos e sentimentos negativos. Um empilhamento. Pensa assim, você vai colocando um em cima do outro e vai empilhando. Aí chegou um tanto, você vai lá, aperta mais um pouco e vai, empilha de novo. Então é muito pior. Lembra, para cada pensamento, para cada sentimento que está aflorando em você, existe um pensador. Em sua raiz, existe um pensador. Existe um elemento psicológico. Existe algo chamado ego, que é o que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas eu já estou te adiantando isso. Quando você é capaz de agir sem o ego, essa é a sua consciência. Esse é quem de fato você está agindo. Só que agora pensa, esse é um elemento raiz. Acima desse elemento, existem diversos outros, que é como se fosse assim, pensa assim, esse aqui é o chefe da empresa.
ele tem muitos subordinados. Tem muitos subordinados que vão agir de acordo com o que ele quer, com esse elemento psicológico. É uma analogia, tá, gente? E aí pensa assim, você tem uma raiz, mas dentro dessa raiz existem vários outros trabalhadores que estão mexendo com os seus pensamentos e sentimentos e que não deixa você agir de fato. Faz com que você apenas reaja às coisas. Fora esse elemento, agora você vai chegar nas crenças. Olha só, isso aqui, gente, que eu tô falando para você é muito profundo. É muito profundo. Não é simplesmente, você não tem, até por exemplo, para quem tem já um certo nível de consciência das coisas, né, é aquilo que eu falei, quando você enxerga algo, você acabou de encontrar o inimigo. Enquanto você não enxerga, você age sem saber. Então, olha quanta coisa tem, até chegar ali às crenças, até chegar às crenças que você tem. Lembra, o que são crenças? Crença é aquilo que você não sabe de fato a realidade, mas muitas vezes defende como real. Você não transformou aquilo em fato na sua vida. Um exemplo que eu gosto de dar muito quando eu falo sobre a questão, por exemplo, da meditação, a questão do trabalho um pouco mais profundo sobre a meditação. Por exemplo, a pessoa tem um conceito sobre meditação, de que meditação é sentar e ficar e ela para de pensar. Por exemplo, esse é um conceito que ela tem. E às vezes ela defende esse conceito até as últimas consequências, mas ela não experimentou, ela não sabe se isso é verdade. Então as crenças é isso. Crença é tudo aquilo que você não experimentou como verdade, que você não sabe o elemento real que está por trás daquela crença. Depois das crenças, aí vem sua personalidade. Olha quanta coisa tem. Isso eu estou falando de uma forma bem simples, rasa ainda, para a gente não aprofundar tanto, senão essa aula vai ficar extremamente longa. Mas é que é para você começar a entender os processos que acontecem na sua mente. Aí o que você precisa fazer? Você vai precisar começar a trazer esses problemas que estão ali rodeando o seu subconsciente, porque esses problemas ainda eles estão no seu nível de subconsciência. Os níveis de inconsciência e infraconsciente são coisas muito mais profundas. Eu já vou entrar nessa parte. São coisas muito mais profundas. Então, essa questão dos seus problemas, elas estão rodeando ainda o seu subconsciente. Então, por ali. Então, você precisa fazer o quê? Ir tirando ali do subconsciente e transformando isso em um pouquinho de consciência. Trazendo à tona. Então, peraí. Poxa, eu acordo todo dia triste. Eu acordo todo dia triste, por quê? Então o que você vai fazer? Vai pegar aqueles exercícios que a gente fez nas aulas passadas e começar a trazer um pouco de consciência para que você possa entender o que está acontecendo e possa fazer algo a respeito. O inimigo precisa ser conhecido para ele poder ser combatido. E aí é só para a questão de nível de informação mesmo, porque nesse momento ainda não é, como diz, o momento adequado, mas dentro ali da sua inconsciência, daí a infraconsciência, aí ali realmente como diz assim, ali o buraco é embaixo mesmo. Aí ali estão o quê? São os seus maiores desejos, são os seus maiores medos, são aquelas coisas que eu vou falar para você, eu falo por experiência própria. Quando você começa a investigar, quando você começa a descer a sua inconsciência, não vou nem dizer infraconsciência, tá? Porque infraconsciência, a maioria das pessoas não faz a menor ideia do que é. Mas na inconsciência, ou mesmo dentro da subconsciência, só que mais profundo, você já encontra coisas, gente. Você encontra coisas que você é incapaz de conceber que existe dentro de você. As maiores degenerações sexuais, por exemplo, estão ali. Os seus maiores medos, coisas que muitas vezes você nem sabe que tem. Quando eu falo nem saber, porque talvez não tenha expressado ainda na sua vida. Algo de repente que ficou aconteceu tão lá atrás e não se expressou mais e está lá guardado, esperando só um gatilho, só algo que aconteça no seu cenário, na sua questão externa, para poder vir se expressar. Aí você fala, pô, mas se ele está quietinho lá, então deixa ele quietinho lá, não vamos mexer com isso. Não, cara, você tem que mexer. Pensa, assim, fazendo uma analogia, pensa naquele novelo de tudo emaranhado. Cara, você vai pegando e você vai tirando. Quando
cada coisa dessas que você vai tirando, que você vai conhecendo, que você vai trabalhando e eliminando da sua vida, a gente vai falar mais sobre isso, sobre a questão da eliminação mais pra frente, e vai eliminando isso da sua vida, gente, isso vira um livro aberto para você. Toda vez que isso acontecer com alguma pessoa, por exemplo, externamente falando, né? Aconteceu com alguém, você já identifica, você sabe o que está acontecendo. É por isso que quem trabalha sobre si dessa forma tem a capacidade de olhar o outro como se fosse um livro aberto, desde que sejam as coisas que você já conheceu dentro de você. A gente vai falar sobre esse ponto mais para frente em todos os níveis, nível mental, emocional e talvez eu fale no nível espiritual. Eu vou esperar ver o que vocês acham, porque eu sei que muita gente não é assim, tem uma certa relutância na parte do que eu digo espiritual. Quando eu digo espiritual, é energia, é a questão mais, se eu pudesse dizer assim, só para a gente entender, mais metafísica. Mas que acontece e que é uma ciência e que dá para comprovar. Tudo que eu vou ensinar aqui para você, você vai poder comprovar. Inclusive toda a parte espiritual, se assim vocês quiserem. Eu estou pensando muito seriamente em trabalhar essa questão espiritual, porque tudo acontece primeiro lá. Tudo acontece nas esferas superiores e aí elas vêm descendo até culminar em tudo aqui na nossa parte mental, emocional e física. Mas enfim, voltando a essa questão. Então, lembra, se você está enfrentando algum tipo de problema, você precisa trazer um pouco para sua consciência. E aqui eu quis te mostrar como é um pouquinho desse processo. Um pouquinho mais esmiuçado. Eu tenho que ir aos poucos, porque senão vai virar uma metralhadora de informação e você vai ter obesidade cerebral. Obesidade cerebral. Né? Que é ter muito excesso de informação e não conseguir aplicar isso ou não aplicar. Lembra, gente, tudo que está aqui vocês precisam começar a aplicar. Do contrário, vai ficar aqui na sua mente, daqui a pouco vai embora. Tanto que, o que eu aconselho você a fazer aqui, até como questão de como a mente funciona, que é o que a gente está falando, o que eu aconselho você a fazer? Assistir uma aula, explica para alguém o que você entendeu. Explica para alguém, pega seu celular, não tenho ninguém para explicar porque ninguém, curte essas coisas e tal. Pega o seu celular, olha para você mesmo o seu celular e grava um vídeo falando o que você entendeu. Por quê? Porque isso vai começar a entrar mais dentro de você. Por que você acha que entre todas as videoaulas, né, a maior parte das aulas são em videoaulas, mas tem um livro. Tem um livro para você ler. Por quê? Porque é duas formas de entrar na tua cabeça. Duas formas de começar e entrar na sua cabeça e depois começar a entrar aqui, na parte, como diz, no coração. Quando ficar intrínseco em você, aí é que você vai começar a andar nas coisas. Né? Por enquanto você mal está engatinhando. Então, aliás, não está nem engateando, você só está recebendo. Engatear vai ser conforme você for aplicando. Beleza? Então, esse foi a questão um pouquinho de como assim essa parte da mente funciona. A gente vai aprofundar isso mais para frente. Porque lembra, são camadas. São camadas até a gente chegar no elemento que realmente nos faz agir de forma equivocada. E que, o pior, camufla as suas ideias, os seus pensamentos, os seus sentimentos, nos fazendo acreditar que somos esse monte de coisa esquisita dentro de nós. E não é assim. Fechou? É isso aí, te vejo na próxima aula.